Oi, pessoal. Tá tudo bem com vocês? Aqui comigo também tá tudo bem, graças a Deus. E assim eu saúdo a todos com a paz de Deus, para a qual fomos chamados. Que permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Hoje, gente, eu vou falar um pouco, dar a minha opinião sobre uma norma que o povo tem de dizer que placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E eles misturam uma coisa com a outra, no concernente a algumas igrejas que tem um nome escrito, entendeu, gente? De acordo com o CNPJ, e todas as pessoas que estão agregadas naquela igreja, você é crente de tal igreja, você é crente, não, você é crente de tal igreja. E eles têm aquelas igrejas que têm os seus dogmas, né? Suas regras, seus estatutos. E o estatuto de uma igreja não pode mudar. Agora, o problema desse pessoal, que eles acusam que nós fomos defeito. Se você não tem que respeitar o direito, tem que respeitar isso, respeitar aquilo. Gente, nós, da congregação cristã no Brasil, não é que nós pomos defeito na religião de alguém. Ao contrário, nós só aceitamos eles de acordo com nós. É uma família, que você tem sua casa, sua mulher, seus filhos. E a pessoa quer chegar e entrar na tua casa, comer e beber junto com você, sem o seu consentimento. Não. Chega alguém e diz, mas eu sou seu filho. Eu sou filho do seu pai, nós somos irmãos. Só depois você for lá no cartório registrar como meu irmão. Porque aí você vai entrar dentro da casa, fazer parte da família, e vai cumprir as regras, as normas daquela família. Assim as igrejas, cada igreja é uma família, considerada uma família. Entendeu? E cada igreja tem o seu estatuto. E ninguém pode, quem está ali não pode sair daquele estatuto. Do contrário, não faz parte mais daquela associação. Por acaso, uma pessoa que está na Igreja Assembleia de Deus vai para a Adventista do Sétimo Dia. Seu estatuto diferente. Não tem condições de uma pessoa que é ensinado, tem as regras na Assembleia de Deus, lá dá um problema lá com o pastor, com a irmandade, não quer mais ficar lá e vai lá para a Igreja Batista. Ou ele aceita o estatuto da Igreja Batista, da Adventista, ou ele não pode entrar lá. Não, aqui pode entrar, placa de igreja não resolve, pode entrar. Mas desde que ele entrou lá, ele tem outro estatuto. E o estatuto verdadeiro é quem vai entrar no reino de Deus. E qual é o estatuto? Que tem não sei quantos estatutos religiosos. Você vai para o Espiritismo, que é uma religião, tem um estatuto. Você vai na Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma religião, tem um estatuto. Você vai na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma religião, tem um estatuto praticamente diferente. Você vai para Testemunha de Jeová, que é uma religião, tem outro estatuto. Você vai nas Assembleias de Deus, é outro estatuto. Você vai na congregação cristã no Brasil, tem outro estatuto. Será que Jesus, que é o rei, vai aceitar todos esses estatutos
no reino dele? Claro que não. Não. Ele vai aceitar aquele que tem as regras que ele colocou. Fora disso aí, né? Agora você conhece. Ah, mas nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Eu nunca vi ninguém aprender nada com esse tal de verdadeiro evangelho. A não ser os pastores, né? Que chega aí, aluga um salão, põe lá os bancos, tem dinheiro para dar o início e começa a pôr um alto-falante, vem que Jesus está com você, vem, quer receber Jesus, vem aqui. E a pessoa vai. E na maneira que a pessoa chega lá, ele coloca o estatuto dele. Entendeu, gente? Do jeito dele. Cada igreja tem seu estatuto. E esse estatuto, ele é registrado no CNPJ da igreja. Não pode mudar. Se um padre quiser, de acordo com a Bíblia, não colocar mais as imagens na igreja dele, ele tem que sair de lá, ele tem que deixar de ser padre, porque o estatuto da igreja, mesmo que eles aceitem que está errado, mas é o estatuto da igreja, não pode mudar. Entendeu? Se um adventista na igreja dele lá revoltar contra, que não vai mais usar a guarda do sábado, nem o preceito de carne, de comidas, ele tem que sair de lá, não pode ficar. Se um membro da congregação cristã no Brasil ou nos Estados Unidos revoltar contra a doutrina, não aceita mais o uso do véu, nem o ósculo santo que os irmãos aplicam, nem a linha doutrinária de não ter escolaridade para pôr a pessoa para atender diante do povo, ele tem que sair de lá, ir para outro lugar. É o estatuto da igreja, não tem jeito de mudar. Agora o que eles dizem assim, a placa de igreja não leva ninguém no céu. Mas o que acontece, gente, é o seguinte, não tem condições de você servir a Deus a não ser junto com um grupo social. Porque o único ser na Terra que não foi feito para viver sozinho é o homem. O homem só consegue viver em conjunto, um ajudando o outro. Do contrário, ele não tem sobrevivência. Isso já vem lá desde o princípio. Não é bom que o homem fique só. Entendeu, gente? Mas o que se segue é que a placa, quem salva é Jesus Cristo. Mas a placa, ela ajuda nós a encontrar o caminho. Imagina você sair com um carro dentro de um território cheio de cidades. E tem estrada para tudo enquanto é lugar, para aquela cidade. Agora você vai chegar, não. Placa de caminho não dá. Qualquer caminho que eu entrar aqui, eu chego na cidade que eu estou procurando. Será que chega mesmo? Por acaso, você está indo para uma cidade que está ao sul. E a placa indica que aquela cidade está ao norte. Claro que você vai chegar em cidade errada. Entendeu, gente? Você está lá nos Estados Unidos, uma placa que está ensinando que é para você ir para... Entendeu? Para Flórida. E você chega em Nova York. Bom, aqui no Brasil, você entra numa placa, está indo para São Paulo. Você vem do interior de uma cidade aí para a capital, para São Paulo. E você chega no Rio de Janeiro, a placa está errada. Sim, as igrejas, gente. Acontece que você pega um caminho te indicando uma igreja, aquela igreja, a igreja de Deus. Está indo para o céu, está indo para Jesus, falar com Jesus. Mas, se você der um estatuto verdadeiro e tem um estatuto falso, entendeu? A pessoa vai lá e vira a placa. Você quer ir para uma cidade e alguém vai lá e vira a placa.
e você chega em cidade diferente. Imagina, que decepção. Então a placa, ela ajuda. Sem a direção de uma placa, em um país desenvolvido, você não chega, você não acha a tua cidade. Você está numa cidade desconhecida, né? Indo para outra cidade, sem uma placa indicatória, você não consegue chegar na cidade que você está procurando. Assim é a igreja, gente. Então, tem uma igreja aqui, Congregação Cristã no Brasil. Tem outra igreja aqui, a Adventista do Sétimo Dia. Tem outra igreja ali, Assembleia de Deus. E você está com a Bíblia na mão e você tem a linha doutrinária. Foi o que aconteceu com Luiz Franciscon. Ele era pastor na Presbiteriana, era diácono lá, e ele foi lendo a Bíblia e via que a doutrina, o estatuto daquela igreja que ele fazia parte, não batia com o que estava escrito na doutrina cristã. Por isso o apóstolo São Pedro, ou São Paulo, ele escreveu dizendo assim: notem aqueles que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque eles não servem a Deus e nem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. Então o negócio deles é dinheiro, é ganhar. Vai na igreja atrás de ganhar as coisas material, as coisas que enchem, entendeu? As necessidades da matéria. Um bom carro, uma boa casa, um bom sítio, uma boa vida aqui na terra. Lá com o reino celeste, onde Jesus é o rei, vai reinar, quando ele levar a igreja para lá, eles não querem nada com isto. Mas o que se segue está lá em 16 aos Romanos. Isto aí. E lá em salvo erro 3 de 2 Tessalonicenses, também tem uma advertência sobre aqueles que não trabalham. Ouço que há no meio de vocês alguém que não trabalha, vive desordenadamente no meio de vocês e não trabalha. E eu a demonstro que trabalhando assim coma o seu próprio pão. Paulo falava sobre aquele pessoal que não trabalhava e queria ganhar, pregar diante do povo, e o povo sustentando eles. Então ele diz: apartai-vos desse, não considerais como inimigo, mas obstenhais como irmão. É o caso da congregação cristã, entendeu, gente? Tem aquelas pessoas que eles não aceitam a doutrina do jeito que ela é, não concorda com nós, então nós não consideramos como inimigo. Nós não consideramos nenhuma pessoa de outras igrejas nossos inimigos, mas abstenhamos ele como irmão na fé. Não é nosso irmão na fé. Como é que nós não tem? Como é que não é nosso irmão na fé? A fé, gente, é aquilo. Se eu creio na guarda do sábado, todos meus irmãos que crê na guarda do sábado, são meus irmãos de fé. Se eu creio que preciso ajoelhar para falar com Deus, aqueles que não concordam não são meus irmãos na fé. Então não tem condições de você conviver num grupo religioso, você seguindo de uma maneira e ele segue de outra maneira. É a mesma coisa lá na Igreja Católica. Quem não aceita Nossa Senhora da Aparecida como padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Fátima como padroeira lá da Itália, e Maria, Mãe de Jesus, como Rainha do Céu, e colocar entendeu? A estátua das igrejas lá dentro dos templos, não
pode, não tem a mesma fé do pessoal católico, não pode ficar lá dentro. Mas você vai ficar, ser participante de um centro espírita, se você não concorda com os espíritos que descem nos medium e fala com o povo, com você. Não tem condições. Por isso, gente, lá na doutrina cristã, tem a doutrina que o povo lê. Não é que eles não conhecem, mas não obedecem. Não precisa obedecer. Como pode um moço de uma igreja, por acaso, que guarda o sábado, casar com com um rapaz que não aceita? E se ela comeu, não tiver a guarda do sábado, ela se contamina. E se ele não acredita, como é que ela pode conviver com ele? Ela tendo o preceito do dia do sábado, a guarda do sábado, preceito de comidas, e ele não. Tem condições desse casal viver junto? É claro que não. Dá um dia de culto, ela quer ir para a igreja da guarda do sábado. E tem uma linha doutrinária de uma maneira. E ele quer ir para a Assembleia de Deus, que tem outra linha doutrinária. Casa uma moça católica com um rapaz evangélico. O evangélico não crê, não aceita as imagens. E a moça quer ter as imagens dela dentro de casa. Tem condições desse casal viver unido em religião? Não tem, gente. Fica difícil. São julgos desiguais. E isto causou a derrota dos homens antes do dilúvio. Os filhos que guardavam tinha a linha doutrinária segundo Deus, casando com as moças que não tinham religião. A religião delas era diferente. Entendeu? Em Israel aconteceu a mesma coisa. Os filhos de Israel casando com filhas de outras nações. E hoje nós vamos entrar no céu de qualquer maneira. O céu não precisa de nós, é nós que precisamos dele. Deus não precisa de nós é quem precisamos dele. Se nós achar que deve conviver com ele da maneira dele, tudo bem. Se nós não achar, podemos ficar no nosso lugar. Ele não precisa de nós. Agora, a placa, ela ajuda. Como é que você vai ter uma igreja dentro de uma linha doutrinária, só porque você não aceita, o outro quer conviver na tua igreja, então ele que batize. Porque o batismo é um registro. Você não pode ir para um outro, naturalizar num outro país, se você não der baixa no seu registro aqui, anular ele e fizer um registro novo no outro país. Um brasileiro, para naturalizar americano, ele tem que anular o título de brasileiro, cidadão brasileiro, e criar um novo título de cidadão americano. Do contrário, mesma coisa acontece com os americanos. Vem aqui para o Brasil, vem. Eu quero ser brasileiro, tem que anular o título de cidadão americano e fazer um novo título aqui de cidadão brasileiro. Assim, gente, aos céus. Aqui nós somos da terra. Aqui nós somos titular da terra. Nós queremos fazer titular como cidadão dos céus, nós temos que anular o registro. Entendeu? Porque é assim que todo mundo tem uma religião. Na igreja católica já nasce, já leva lá a criança e batiza. Como agora no hospital você já leva a criança lá, já sai batizado, né? Já sai registrado. Então a religião é a mesma coisa. Para você entrar no céu, você tem que fazer um registro. Mas vamos que você faz um registro com uma linha doutrinária da igreja, que ela beneficia a matéria. Você vai lá, na finalidade é dinheiro. Mas o seu sentido é espiritual. Então, onde a finalidade é dinheiro, você nunca vai se sentir bem. Mas eu quero o sentido espiritual, e aqui o sentido é material. Então você vai procurando. E para você trocar de uma igreja para outra, você tem que anular
o registro feito de acordo nas águas ou fora das águas. Tem igreja que não batiza com imersão nas águas, né? Mas você tem que anular e receber um outro. Do contrário, se misturar, placa de igreja não resolve, mistura uma igreja com a outra, quer dizer, esse batismo aqui vale para aquela igreja lá, mas a linha doutrinária não vale. Porque lá guarda o santo, aqui não guarda. Lá você tem que chamar Deus de Jeová, e aqui não chama. Lá você tem que andar de grupinho em grupinho, batendo de porta em porta, chamando o povo para falar de Deus. Aqui já não usa, já é outro modo. Já põe um alto-falante lá na praça da rua e faz uma pregação. É diferente. E aí? Então, gente, a linhagem da congregação, ela tem os requisitos. Lá em 20 de Atos dos Apóstolos, está escrito, ajoelharam e oraram a Deus. E Paulo fez uma explanação dizendo como é que se comportava. E em determinado ele disse, a ninguém cobiçais o dinheiro, nem a prata, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que durante o tempo que eu estive no meio de vós, vos deu o exemplo, que trabalhando assim, entendeu? É necessário socorrer, ajudar os necessitados. Então ele diz, vós mesmos sois testemunha, que para mim e para os que estavam comigo, estas mãos me serviram. Para isso vos dei um exemplo, que trabalhando assim é necessário, quer dizer, aquilo que Deus prepara para nós, é necessário nós ajudar também, reunir para ajudar quem precisa. E não viver às custas dele. De ninguém cobiceia a prata, nem o ouro, nem o vestido. Está lá em 20 de Atos dos Apóstolos, né? Mas, o que acontece, gente, que sem placa você não consegue. Se a placa estiver errada, você chega errado. Imagina, você pega aqui a doutrina cristã, a doutrina da igreja é o caminho que te leva. É o caminho que te leva a Jesus. Mas se esse caminho estiver errado, você pensa que vai chegar numa cidade onde você vai ter paz, e você cai numa cidade que você não vai ter sossego. Vai ter praticamente uma vida atribulada. Hã? Agora, no concernente a falar, o problema nosso é o seguinte, não é que nós pomos defeito em outras igrejas, ou procuramos as outras igrejas. Não somos proibidos de visitar outras igrejas, somos proibidos de participar do sacrifício deles. Entendeu? Somos proibidos de sacrificar, de participar do sacrifício deles. Ah, mas a congregação cristã, se for em outra igreja, fica sem liberdade. Fica sem liberdade se você for fazer comunidade com eles. Por acaso agora eu saí da congregação e vou para a Assembleia. Depois você quer voltar? É muito difícil para você voltar. Por quê? Porque é com o ministério. Você vai voltar sem liberdade e dependente do seu procedimento entre a Irmandade, você vai pedir perdão para a igreja e pode requerer sua liberdade. Mas não tem mais, a sequela sempre fica, é que nem uma operação. Você vai no hospital e faz uma cirurgia. Fica aquela sequela. A mesma coisa é as pessoas que saem fora da linha doutrinária da congregação. Mesmo que ele volta, mas fica sequela. Não é mais aquela pessoa perfeita que era antigamente. Fica o sinal. Mas volta. E isso às vezes não impede também de entrar no céu. O que impede nós de entrar no céu é nós estar fora da linha doutrinária.
aquela que Paulo usava. Se lá era para levar, para servir a Deus daquele jeito, por que que hoje é de outro jeito? Não. O dia que a congregação cristã não puder mais executar a linha doutrinária que ela tem, ela fecha as portas. E não tá muito longe da congregação cristã fechar as portas. Você vai chegar nos Estados Unidos, cadê a congregação cristã nos Estados Unidos? Não existe mais. Vai na Alemanha, cadê? Vai na Argentina, cadê? Vai em Portugal, Deus tem uma grande obra lá. O dia que fechar as portas da congregação cristã em Portugal, aí muita gente vai, cadê aquela igreja? Agora eu quero ir lá, quero batizar. Não existe mais batismo. Cadê aquele povo? Sumiu. Você não vê mais falar neles. Entendeu, gente? Para onde for aquele povo? Não sei. Não tem mais congregação cristã no universo. Não é? O povo não vem falando aí no arrebatamento, vai ter o arrebatamento. O que é arrebatamento? É a pessoa some e você não sabe. O dia que fechar a congregação cristã, você não vai mais encontrar crente da congregação cristã, então eles sumiram. Agora, o que acontece é que a placa, ela não é... Você vai numa cidade, o que você precisa está na cidade, mas sem placa você não chega lá. Então a igreja, gente, as igrejas são o caminho do céu. Se a igreja estiver errada, você vai chegar numa cidade errada. Deu para entender, gente? O sentido que eles têm que placa de igreja não leva ninguém no céu. Essa placa de igreja não salva ninguém. A placa não salva, mas ela indica a você o caminho certo. É pela placa. Eu tenho um testemunho de uma pessoa que ele ficou confundido no meio de tanta placa de igreja, uma é de um jeito, outra de outro, e outra é de outra. E ele está, meu Deus, onde é que está a igreja certa? Onde é que está a igreja certa? Aí então, ele teve um sonho, ele dormindo, ele sonhou que alguém apareceu para ele e falou para ele, olha, você escreve uma plaquinha, de cada igreja você escreve uma plaquinha. E você faz um plantio. Você faz um plantio, entendeu? E no pé de cada planta, você coloca uma placa. Por causa da Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Avivamento Bíblico, Congregação Cristã, Adventista do Sétimo Dia, entendeu? Igreja Espírita. E ele plantou, fez uma plantação de trigo, plantava uma cova aqui e põe uma placa, plantava outra cova lá, tudo trigo. Mas cada cova de trigo que ele fez, ele pôs uma igreja, a placa de uma igreja, com o nome de uma igreja. Plantou ali e foi cuidando daquilo ali, foi cuidando. Todo dia ele ia lá, carpia direitinho, e as igrejas que ele foi lembrando o nome, ele pôs. Quando o trigo já estava num tamanho mais ou menos, entendeu? Uns 10, 15 centímetros de altura, um dia ele levantou cedo, quando ele chegou lá, tinha passado um bicho à noite, naquele plantio, cortou tudo, aqueles pés de trigo. E o anjo falou para ele, no sonho, falou para ele, você planta e cada pé de trigo você coloca uma plaquinha. Daqueles pés de trigo, o que sobreviver é a minha igreja, a minha obra. Cada pé de trigo daquele é uma igreja. A igreja que sobreviver é a minha obra. E ele foi plantando, cuidando daquilo ali. Um dia passou, uma certa noite passou um bicho, à noite, que não sabe que bicho que é, e cortou todos aqueles pés de trigo. Só ficou a plaquinha que estava, Congregação Cristã. Esta
como estava aqui no Brasil, colocou Congregação Cristã no Brasil. Só ficou aquela que o bicho não cortou. E ele foi dormir na próxima noite, o mesmo sonho, veio a mesma pessoa, você viu? Aquela que sobreviveu é a minha obra. E ele foi na congregação cristã e se batizou. Ele estava procurando a igreja verdadeira. Bom, eu estou contando esta, né? Mas se eu for contar de pessoas que... Gente, porque é uma confusão. Tem muitas pessoas que ficam procurando, porque no meio de tanta igreja, a Bíblia é uma só, mas cada um segue diferente. Você vai encontrar quem? Se o Senhor não mostrar, não tem condições. Eu mesmo. Eu fui batizado na igreja católica de criança, mas a primeira igreja evangélica que eu conheci foi a igreja batista. Mas não foi na igreja batista que eu encontrei a verdade. E fui examinando. Cada igreja que eu chegava, eu procurava se aquela linha doutrinária estava dentro da verdade. Quando eu ia perguntar para eles, ao contrário, não sabiam me explicar nada. Quem salva é Cristo. Eu sei que é Cristo quem salva, mas como é que chega que vai a Cristo? Que o próprio Jesus diz, por que me chama Senhor? Senhor, ele não faz o que eu mando. O que é que Jesus manda fazer nessa igreja evangélica? É só ter fé. Então, gente, o que acontece é que a placa não salva ninguém, mas indica você aonde está, entendeu, gente? A cidade que você precisa estar procurando. Se alguma coisa que eu falei que tem sentido para você, deixa um likezinho no meu canal. Me ajuda a levar esse vídeo a outras pessoas. Deus que abençoe a todos. Até o próximo vídeo e que a paz do Senhor permaneça para sempre nos nossos corações, para a vida eterna. Amém.